Olha, estamos aqui recebendo hoje no Pode Perguntar, esse podcast que tem virado uma mania na internet, as pessoas estão acompanhando sempre o podcast do Pode Perguntar. E eu hoje estou recebendo aqui o deputado federal Fernando Rodolfo, ele que é do PL, o deputado que é presidente da Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O deputado federal Fernando Rodolfo, que é radialista, jornalista. Seja bem-vindo ao podcast Pode Perguntar. Muito boa noite, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Gilmar, conversando com o seu público, né, nesse espaço que você me cede para que a gente possa falar sobre o nosso mandato, para que a gente possa falar sobre política nacional, estadual e regional. E pode perguntar. Muito bem. E eu vou perguntar, viu? Pode ter certeza, você que está acompanhando o nosso podcast, não vai faltar pergunta, viu? Deputado, o senhor está deputado federal, né, eleito para um segundo mandato. A gente tem acompanhado tudo que o senhor faz lá em Brasília. Mas, como eu disse, o senhor está deputado. Agora, o senhor sempre vai ser radialista e jornalista. Tenho certeza que está na sua essência. Eu queria começar esse bate-papo. Eu queria que o senhor falasse para os nossos internautas como é que começou aí essa ideia de ir para a comunicação, para o jornalismo. E queria que o senhor descrevesse essa caminhada. Muitas portas se fecharam, muitas portas se abriram. Como é que começou o Fernando Rodolfo, radialista e jornalista? Olha, a minha história na comunicação, ela começa ainda na adolescência, né? Eu diria até na infância. Minha mãe trabalhava em rádio, né? E veio dela essa vontade de mergulhar no mundo da comunicação. Ainda criança, eu brincava de ser radialista em casa, de gravar os programas das emissoras, né? Gravava os blocos comerciais e depois eu fazia minha própria programação num som que tinha lá, com um microfone daqueles que a gente comprava, né, na rua, na época ainda na Santo Antônio, quando tinha os camelôs ali, bem antes do Pop Shop. Sim. Né? Ali no Colunata era cheio de camelô e vendia microfone sem fio, com fio, de brinquedo. Então eu ficava ali brincando de ser radialista. E depois isso foi tomando corpo, né? Até que eu cheguei na adolescência e comecei a querer de fato trabalhar em rádio. Mas todas as portas se fecharam. Me lembro que a primeira emissora que eu procurei foi a Rádio Jornal, né, com o nosso querido Aloysio Alves. Aloysio Alves, saudoso Aloysio Alves. Aloysio foi o primeiro que me deu não na vida, né? Foi ele. Mas eu não tenho rancor nenhum, mágoa nenhuma disso. Os nãos que eu ouvi na minha vida me fizeram chegar onde eu cheguei. Então foi ouvindo não que eu aprendi a ser forte. Aprendi a não me render, a não aceitar os nãos que a vida me deu e fui buscando meu espaço. Aí eu conheci J. Ferreira. J. Ferreira também, saudosa memória. J. Ferreira era um cara que tinha um carisma muito grande, um vozeirão muito forte, impactante. E na época que eu conheci J. Ferreira, ele estava com um sistema de som na rodoviária. Tinha as caixas de som e ele tinha uma salinha ali onde ficava anunciando os horários de chegada e saída dos ônibus. E eu fui até lá, né, pedi uma oportunidade para trabalhar com ele ali e aprender um pouquinho desse mundo da locução profissional. E o espaço que ele me deu inicialmente foi de vendedor, né, porque quem faz rádio, quem faz comunicação sabe o quão difícil é, né, buscar patrocínio, vender propaganda, enfim. E ele não tinha ninguém naquele momento que pudesse fazer essa parte. Então ele me disse, olha, começa vendendo propaganda aqui, depois você vai gravando alguns anúncios aqui no sistema de som. E eu fiz isso. Eu fui buscando meu espaço ali junto a ele. Foi quando começou a surgir naquela época ali, em 98, mais ou menos,
aquela febre de rádio comunitária, né? Toda cidade tinha uma rádio comunitária, mas uma das primeiras foi em Jupi. E ele que me deu essa dica. Ele disse, olha, abriu uma rádio comunitária em Jupi. Vai lá. Eu acho que lá você vai ter a oportunidade de começar a realizar seu sonho. E aí eu não sabia onde era Jupi. Nunca tinha saído de Garanhuns sozinho, mas peguei um ônibus e fui até Jupi. Isso com quantos anos? Isso foi em 98, eu tinha 16 anos, eu acho. 16 anos. E fui até Jupi. Me lembro que eu perguntei ao cobrador, pedi ajuda ao cobrador. Disse, olha, quando chegar em Jupi, me avisa, né, para eu descer. O ônibus entrou, passou pela Praça do Rosário, saiu e o cobrador não me avisou. Ele avisou depois. Quando eu disse, está longe de Jupi, já estava subindo a ladeira ali para pegar sentido Lagedo. Ele disse, eita, rapaz, passou, foi essa cidade aí. Então eu desci, fui caminhando da pista até o centro da cidade lá, procurando onde era a rádio. Cheguei lá todo suado. E foi onde eu conheci Agnello, que era o dono da rádio lá. Eu acho que ainda é o dono da rádio lá. E me apresentei a ele como um jovem que tinha um ideal de ser radialista e tal. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Foi o cara que primeiro me deu sim em rádio, foi Agnello. O primeiro não foi Aloysio Alves, o primeiro sim foi Agnello. E ali eu fiquei trabalhando, fazendo um programa de fim de semana, um programa aos sábados. Mas fiz 3 programas e aí o colégio onde eu estudava aqui em Garanhuns começou a colocar aula aos sábados também. Então eu fui angustiado lá para ele dizer que não podia mais no sábado, porque o meu colégio passou a ter aulas dia de sábado, e aí ele me deu espaço no domingo e eu fiquei por um ano, eu acho, ainda fazendo o programa aos domingos lá. Depois eu acho que foi menos de um ano, eu já estava fazendo programa todo dia lá na rádio. Ia com o dinheiro só de ir, voltava de carona, né, porque eu trabalhava de graça, era só para aprender, eu não ganhava dinheiro lá, né? Mas depois de um ano e pouco que eu estava lá, surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui já na Rádio Sete Colinas. E cheguei na Sete Colinas em 2000, fiquei 10 anos praticamente. Teve uma saída rápida ali para a Estação Sat na época. Lembro da Estação Sat. Em 2003 saí, mas depois voltei em 2004 e fiquei até 2010, que foi quando eu já saí do rádio para a televisão. Enfim, isso aqui é um pouco do resumo. Na televisão passei 2 anos em Caruaru. Depois fui para o SBT em São Paulo, onde fiquei por 5 anos. Aí eu tive a oportunidade de viver na prática o jornalismo de verdade, né? Onde eu viajei o país inteiro junto com Roberto Cabrini, fazendo grandes reportagens. E ali eu fui finalista do Prêmio ESSO, que era o maior prêmio de jornalismo na época, por 3 anos consecutivos, 2013, 14 e 15, que foi o último ano, salvo engano, do Prêmio ESSO. Então fui finalista, me tornei um dos principais jornalistas investigativos do Brasil nessa jornada aí. Depois retornei para Caruaru e fiquei na TV Jornal apresentando o programa, até que todo mundo sabe o que aconteceu, e eu estou agora hoje como deputado federal. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mais para frente, durante o nosso bate-papo. Deputado, o senhor disse jornalismo de verdade. E é verdade. Hoje a gente vê muito jornalismo que não é jornalismo. Eu queria que o senhor analisasse, dentro da sua experiência como comunicador, como radialista, como jornalista, o atual momento que a imprensa de Garanhuns está vivendo. A gente ouve muita reclamação com relação à programação das rádios, sem inovação, sem trazer as verdadeiras pautas que interessam, ou seja, o jornalismo de verdade. Eu não estou generalizando, mas grande parte da imprensa de Garanhuns sofre essas críticas até por parte de quem ouve, de quem lê os blogs, de quem ouve as rádios. Eu queria que o senhor analisasse o atual momento da imprensa de Garanhuns. Se misturou muito com a política. Eu queria que o senhor falasse para a gente sua opinião. Olha, eu não diria nem a imprensa de Garanhuns, mas a imprensa de uma forma em geral, sobretudo no interior, tem sofrido muito com
o surgimento de muitos blogs. Na verdade, hoje o cara abre uma conta de Instagram e já diz que é um blog, já diz que é jornalista, e aí começa a fazer postagens que não tem absolutamente nada a ver com jornalismo e tirar toda a credibilidade da categoria. Isso é muito preocupante, sobretudo no aspecto político, porque muitos entram nesse mundo aí apenas para fazer críticas até que ele tenha um contato com aquele político que ele está criticando para pedir dinheiro, para não publicar mais nada que seja contra, enfim, isso é uma picaretagem, isso não tem nada a ver com jornalismo. E esse não é um mal que assola só Garanhuns, é um mal que tem vindo junto com as redes sociais. A rede social é uma ferramenta muito importante, Instagram, WhatsApp e tal. Mas quando você olha por essa ótica, você vê que é um lado ruim das redes sociais, não é? Dar voz a gente com esse tipo de perfil, né? De abrir um perfil no Instagram só para tentar lucrar de forma não republicana, como eu acabei de explicar. No demais, eu acho que quem faz jornalismo é quem milita na área com responsabilidade, né? Quem tem a noção do que é a notícia, do que deve ser pautado ou não, do que deve ser questionado ou não, porque Sim. O jornalismo, antes de tudo, um instrumento que a sociedade tem como seu porta-voz. Claro, né? claro. O repórter, o radialista, o cara que está escrevendo para o jornal, até mesmo para os blogs, né? Mas os blogs de verdade, não esses medíocres que surgem por aí. Quem é profissional da área sabe muito bem o que é a notícia, até onde é notícia e onde deixa de ser notícia para ser algo pessoal. Né? Então é preocupante esse momento que a imprensa de uma forma em geral vem vivendo e Garanhuns não foge à regra, mas a gente tem que ressaltar que nós temos muitos profissionais aqui de excelência, né? Tanto no rádio quanto na mídia digital. A gente tem ainda pessoas que têm responsabilidade. Infelizmente, muitos perderam o senso ético, perderam o senso do que é o jornalismo de verdade e preferem se vender, né, políticos e ter político de estimação. Muito bem, deputado, o senhor tem um perfil polêmico aí, o senhor durante sua carreira profissional, o senhor fez muitas denúncias, incomodou muita gente grande, né? E eu queria que o senhor dissesse se no jornalismo atual, em se tratando de Garanhuns, aqui do Agreste Meridional, se o senhor observa alguém com seu perfil, ou seja, um novo Fernando Rodolfo, surgindo aí nesse meio que é o jornalismo aqui da cidade de Garanhuns e em especial do Agreste Meridional. Olha, é uma pergunta difícil, Gilmar, né? Mas eu vejo aí alguns nomes que estão buscando seu espaço, seu lugar ao sol na imprensa. Eu não queria citar para não correr o risco de ser injusto com alguém, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas eu vejo, da mesma forma como tem picareta, tem também gente séria, né, que está entrando na profissão agora, que sonha há muito tempo já em ser um grande jornalista, e a gente vê o esforço que se faz, né, na busca de um espaço justo no meio, porque não é fácil também você conseguir ocupar um lugar de destaque no jornalismo. Mas isso exige, acima de tudo, muita coragem. Você fala que eu sou polêmico, mas na verdade é que quando a gente tem coragem de falar o que precisa ser falado, acaba sendo visto como polêmico. Verdade. Né? Porque muitos não têm coragem, outros se vendem. E tem aqueles que falam mesmo. Eu enfrentei governador do estado, né, como jornalista. Isso não é nada de polêmico, é ter coragem de tocar na ferida, de colocar o dedo na ferida e dizer o que precisa ser dito. Eu nunca tive medo de falar, né? Quando estava aqui em Garanhuns,
eu denunciei vereador, denunciei prefeito, e cheguei na televisão, denunciei governador. E hoje, como deputado, vou para cima de presidente da República, do que for, né? Esse sou eu não vou mudar, porque eu aprendi a ser assim. A gente tem que ter coragem de falar o que precisa ser falado e não esconder em troca de dinheiro, de cargos políticos, ou seja lá do que for. Muito bem, conversando com o deputado federal Fernando Rodolfo, olha, eu quero agradecer os meus patrocinadores, né? Como se diz, né? O jornalismo, ele custa caro, né, deputado? E a gente precisa ter os apoios para que um projeto como esse, eu Pode Perguntar, possa ir ao ar, né? Entrevistando pessoas e personalidades importantes da política, da música, da cultura, enfim. Quero agradecer às óticas Nova Dimensão, o meu amigo Bruno da Ótica, óticas em Capoeiras, Caetés, Venturosa, organização Bruno Barros, Série Gráfica Martins, em Caetés, adesivando veículos, trabalhando com todo tipo de panfletagens em geral, organização Antônio Martins. Quero agradecer também ao Grupo Alto da Serra, lá em Paranatama, às margens da BR-423, quilômetro 126, entrada de Saloá. Posto de combustível, loja de conveniência, restaurante, pousada, supermercado, tudo em um só lugar. Qualidade nos produtos e bons preços e atendimento. Quero agradecer ao vereador, meu amigo, presidente da Câmara, o vereador Galzo, lá da cidade de Caetés, Adriano do Posto, na cidade de Venturosa, e também a escolinha de futsal Craques do Futuro não, rapaz. Escolinha de futsal Evolution, treinando crianças de 8 a 15 anos, funcionando na cidade de Capoeiras aos sábados, das 15 às 17 horas na quadra do Colégio Municipal, organização Anderson Martins e Álvaro Lino, professor de Educação Física e nutricionista. Deputado, você tem andado um bocado atrás de patrocínio. Rapaz, tem que correr, viu? Não é brincadeira não, viu? Já fiz muito isso, eu sei como é. O jornalismo custa caro E quantos patrocinadores aí você leu? Nós temos aqui 6 patrocinadores. Para ter esses 6 patrocinadores, você deu uma rodada grande, ouviu muitos não, né? Ouvi muito não, muita gente ainda com aquela cisma. E tem gente que diz, eu vou ajudar. Não é como se fosse um favor que está fazendo. Na verdade, eu costumo dizer, deputado, para ajudar, a gente ajuda a instituição de caridade, hospital, né? Isso aí é um serviço que a gente divulga a marca, o produto, e a gente faz isso para que o produto tenha mais visibilidade, para que o comerciante ou o empresário possa vender, né? Mas a gente ouve muito isso. Muito obrigado. Deputado, vamos falar agora. O senhor é autor do projeto de lei que visa repassar 80% dos recursos das festas juninas para artistas ligados ao forró e à cultura regional. Bom, é um projeto polêmico, né? Divide opiniões. Muita gente achando que a Loki, que Gustavo Lima tem que tocar no São João. Outras pessoas acham que não deve tocar, tem que ser apenas o gênero do forró, para que a gente não perda a nossa identidade cultural e artística. E eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto, explicasse como é que funciona para a gente poder entender melhor, né? Olha, a Lei Luiz Gonzaga, Isso. Né, que é esse projeto aí que você se referiu, ela surgiu da necessidade da gente dar um basta no que estava acontecendo no São João. São João é sinônimo de forró, de festa junina, da tradição que vem de muitos e muitos anos atrás. Então, a gente está vendo essa cultura se perder com a invasão de outros ritmos num espaço que é nosso. O forrozeiro, muitas vezes, Gilmar, ele só tem a oportunidade de tocar no São João. E no mês de junho, que é o mês dele, ele tem que ver outros cantores de outros ritmos que não tem nada a ver com a cultura junina ocupando o espaço que é dele. E o pior, com dinheiro público. Estão usando o dinheiro público para destruir uma cultura, quando, na verdade, o dinheiro público deveria ser utilizado para a preservação cultural e não para a destruição. Nós entendemos perfeitamente que há um público que ignora a parte cultural da festa e quer outros ritmos, ele quer o Alok, a música eletrônica, o Gustavo Lima, ele quer o brega, enfim. Então, por isso que o projeto de lei ele resguarda uma margem de 20%
para que o prefeito possa contratar essas outras atrações com verba pública, mas que não priorize essas atrações em detrimento daqueles que são os verdadeiros donos da festa, Sim. que são os forrozeiros, que são... E eu não estou falando aqui só do forró tradicional. Sim. É importante que se coloque isso. Não estou falando aqui só de Alcimar Monteiro, ou de Jorge de Altinho, ou de Santana. Não. Esses são os representantes da música do forró legítimo, tradicional. Mas a lei, ela estabelece que esse recurso, na ordem de 80%, ele deve ser aplicado para a contratação de bandas de forró e seus derivados. E aí vem o forró romântico. Quem é que não gosta do forró das antigas? Sim, claro. Né? Limão com mel, mastruz com leite, forró Brazzaville, noda de caju, brucelose, capim com mel, né? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, claro. Principalmente quem viveu essa fase aí. Então, o forró das antigas, o forró romântico, ele deriva do forró tradicional. Dessas vertentes, né? É uma vertente do forró tradicional. O piseiro hoje também se considera uma vertente do forró tradicional. Né? Ele vem a chão de avião, vem também, está dentro do que se considera uma vertente do forró. E há uma explicação técnica para isso. Não é? Quem estuda música, quem é dos conservatórios de música, sabe muito bem distinguir o que vem da origem do forró e o que não vem da origem do forró. Claro. Então, há técnicas musicais, né, apropriadas para se identificar o que é e o que não é vertente do forró. O sertanejo, ele já é um outro ritmo, mas ele também está contemplado dentro do projeto de lei. A polêmica que surgiu, sobretudo lá na Câmara dos Deputados, foi: no meu estado não há uma tradição de forró no mês de junho. Nós temos um outro tipo de música que é tradicional, que é cultural lá. E aí nós entendemos como legítima essa colocação e fizemos uma adaptação no projeto a fim de contemplar a todos. Ou seja, a lei vai garantir a aplicação de pelo menos 80% do recurso público para a contratação de forró e seus derivados, onde a cultura seja do forró. Preservada. Onde a cultura seja do forró. Por exemplo, no Amazonas tem São João, mas não é forró. Não é? Então não posso impor uma cultura. Eu estaria indo na contramão do que a lei propõe. A lei propõe a preservação cultural. Eu não posso, com essa lei, também destruir uma cultura lá no Amazonas. Claro, sem destruir dúvida. uma cultura em Minas. Então, a gente vai abrir essa discussão. Ela deve ser votada. Conversei com o presidente Arthur Lira recentemente, semana passada, e disse: olha, vamos tentar votar a lei Luiz Gonzaga na semana do aniversário de Luiz Gonzaga, que é 13 de dezembro. Então está bem encaminhado para que a gente consiga o consenso e aprove na Câmara dos Deputados a lei Luiz Gonzaga na semana do aniversário de Luiz Gonzaga. Muito bem, deputado. Agora, a gente sabe que tudo é uma questão comercial, né? Eu vi muita gente perguntando sobre esse projeto, inclusive acompanhei as entrevistas que o senhor deu lá na mídia, acompanhei o senhor no Morning Show, enfim. Muita gente acha que não se lota, por exemplo, um pátio do forró de Caruaru, São João de Arco Verde, não consegue se lotar simplesmente hoje, vamos supor aí, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, e que a questão comercial fala muito mais alto. Por exemplo, tem muita gente que quando anuncia que vem Gustavo Lima ou Alok, e eu sou a favor do forró, viu? Quero deixar bem claro, eu sou um amante do forró. Muita gente diz que essas atrações, mesmo sendo tradicionais do forró, não conseguem lotar o pátio de eventos, um exemplo. Mas na hora que anuncia Gustavo Lima, lota. Aí é uma polêmica em cima da outra, né? Vamos lá. Vamos imaginar que a grade de atração, ela é majoritariamente formada por forrozeiros e por bandas de forró. Eu custo acreditar que o povo vai deixar de ir para a festa, porque não tem Gustavo Lima no palco e tem lá Alcimar Monteiro. Vai.
Caruaru viveu uma experiência, no passado não muito distante, quando o ex-prefeito Zé Queiroz, ele decidiu fazer um São João cultural, um São João que resgatasse a raiz. E estava lá lotado, né? O povo consome aquilo que a mídia disponibiliza. O povo consome o show que é contratado pelas prefeituras. Então, é uma questão de hábito, é uma questão cultural. Você quer ir para a festa? Quer. Mas lá na festa é mastruz com leite. Se não quiser ir, fica em casa. Né? Então o cara vai, porque ele gosta da festa. Ele termina indo. Então ele é habituado a ouvir aquilo que toca no rádio. Ele é habituado a ouvir aquilo que está lá no Spotify, aquilo que está bombando. Eu fiz uma... Pra você ter uma ideia, numa das reportagens que eu fiz com o Roberto Cabrini lá em São Paulo, a gente estava falando sobre o mundo sertanejo, sobre os milionários da música sertaneja. E numa entrevista com o Fernando, que é da dupla Fernando Sorocaba, que hoje é uma dupla, na verdade com Sorocaba, né? Que é o compositor e um dos maiores compositores hoje do sertanejo, ele dizia, olha, a gente faz uma música e a gente aqui decide, a gente faz um trabalho, um EP, né, um álbum, e a gente aqui escolhe a música que vai bombar. Como? Não, eu quero que essa música aqui seja sucesso, não essa outra, eu quero essa. Então eles escolhem lá no escritório, é essa aqui, é essa. E começam a turbinar na mídia. Começam a pagar para que essa música seja tocada, para que essa música seja chegue na televisão, começa a impulsionar essa música nas plataformas digitais, Spotify, Sua Música e tantas outras. Então eles investem muito para que aquela música seja tocada muito mais do que outras. E acaba que o povo, comprando de tanto a ideia, ouvir, se acostuma e quer aquela música, entendeu? Ou seja, isso é um exemplo claro de que o povo consome aquilo que lhe é oferecido, né? Então, se eu estou oferecendo forró, o povo vai. Obviamente, Gustavo Lima, Safadão, vai ter um recorde de público, porque tem gente que vai só pelo nome do artista. É natural. O jovem, principalmente, vai. Se identifica mais. Mas se o jovem gosta de festa, e é aquele jovem que gosta de festa, ele não vai ficar em casa, ele vai terminar indo. Então vai lotar do mesmo jeito. E pode até mesclar, né? Vai lotar e a gente vai colocar na cabeça dele que o que está sendo feito é tradição. Eu não vejo no São João, no Carnaval da Bahia, banda Mastruz com Leite, ou banda Fulô de Mandacaru, ou Alcimar Monteiro tocar. E por que Ivete Sangalo vem para cá? Porque... né? Eu não digo nem Bel, porque Bel ainda tem aquela coisa de tocar forró também. No forró, Mas tem coisa nada a ver no São João. Muito bem, eu sou a favor do forró, viu, deputado? Eu vou pedir para a nossa produção, a produção aqui da Mapa Digital, essa agência de publicidade aqui em Garanhuns, agência de qualidade, com bons profissionais, né? Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar um vídeo e a gente vai comentar sobre esse vídeo com o deputado federal Fernando Rodolfo. Vamos lá, vai soltar o vídeo. Já aprovamos na Câmara dos Deputados o fim da saída temporária. Está faltando apenas uma votação no Senado. Já aprovamos na Câmara dos Deputados o fim da saída temporária. Está faltando apenas uma votação no Senado para que vire lei federal e a gente acabe com isso aqui, com esses traficantes deixando a unidade prisional. Olha lá, carro cheio de traficante aí, ó. Tudo traficante. E tu, pegasse quantos anos? Aí. Fosse condenado a quantos anos? 5 anos. Tráfico, é? É. Certo. Vai fazer o que agora? 7 dias na rua? Agora vai ficar de boa, né? Vai ficar de boa, né? Vai dar um tempo. Sei. Vai traficar de novo, né? Bota uma tornozeleira na perna e vai embora. 7 dias passeando. Quantos anos pagasse? Sim. Eu peguei 5 anos e 2 meses. 5 anos e 2 meses. Vai passear agora, né? Bom passeio, viu? Hã? Dá um passeio. Pra que ficar preso, né? Pra que presídio?
Isso não é um presídio, não. Isso aqui é uma colônia de férias. Nós já aprovamos lá em Brasília o fim dessa pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. É verdade, Você- é verdade. não é Tem verdade? que passar por dentro do mato, porque não pode passar por aí. Mas não é para Entendendo? passar nem por aqui, nem por dentro do mato. É para verdade. ficar preso. Né? Você fez o quê? Não foi tráfico? Foi tráfico de droga, mas não foi eu não. Foi aí ver a pessoa tá no mundão de boa, sossegado, tô e sabe entendendo. como é as coisas, né? Tô entendendo. Você é inocente. Né? É isso. Olha, aí. Olha. Tem um caminhozinho aqui, eu não vi. Tá vendo? Tá vendo aí? Coisa E essa boa. bichinha funciona, não? Oi? Essa tornozeleira funciona? Funciona. Funciona. Perfeitamente. Se ela não funcionasse, era bom, Era, mas porque funciona. tu não voltava mais, né? Muito bem, deputado. Eu queria que você acabar. falasse sobre esse vídeo, né? Esse vídeo que o senhor fez. E eu quero fazer a seguinte pergunta, né? Na verdade, a Câmara dos Deputados aprovou, né? O fim da saída temporária dos presídios. Mas, infelizmente, me parece, me corrija, acho que o Senado ainda não votou, né? Essa é a primeira pergunta, porque o senhor acha que o Senado ainda não votou? E se depois disso o senhor já voltou lá no presídio de Canhotinho para ver se continua essa pouca vergonha ainda acontecendo lá? Veja bem, eu não posso falar pelo Senado. A matéria na Câmara dos Deputados contou com todo o meu empenho. Desde quando eu era vice-presidente da Comissão de Segurança, eu batia muito nessa tecla de que a gente precisava acabar com a saída temporária e fizemos a nossa parte. Aprovamos. Há um movimento agora para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, consiga pautar no início do próximo período legislativo. Eu espero que seja pautado. Porque aí vai para a sanção presidencial. Não sei se o presidente que está aí vai sancionar, porque ele apoia bandido, ele gosta de bandido, né? Agora há pouco a gente aprovou uma lei, um projeto de lei na Câmara, aumentando a pena de ladrão, roubo e furto, e o PT foi contra. Então é um partido que defende bandido. Se ele vetar, se ele não sancionar, a gente vai derrubar o veto, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o Brasil condena esse tipo de coisa. A saída temporária é algo que choca qualquer pessoa. E eu sempre procuro explicar o que é a saída temporária. Tem gente que acha que o cara só sai no Natal ou no Dia das Mães. 4 vezes, né? Me corrija Ele se sai eu estiver 5 errado. vezes 5 por ano. vezes. Sai 5 vezes por É ano. muita saída. E sai por grupo. Nesse dia que eu estava aí, era um grupo de traficantes, certo? Eles estavam saindo para passar 7 dias fora com a tornozeleira, você viu aí. E depois de 7 dias eles retornam para o presídio. Aí a equipe do presídio vai tirar a tornozeleira deles, passar para manutenção. Na semana seguinte, libera um outro grupo de criminosos. Pode ser homicida, pode ser estuprador, pode ser estelionatário, pode ser o que for. Então eles vão juntar. Só faz uma fila aí quem matou gente, para ser bem popular aqui. Você que matou alguém aí, que matou gente, faz uma fila aqui que vocês vão passar 7 dias fora. E aí acontece o mesmo processo. Então cada grupo desse sai 5 vezes por ano. Quando você vai ver, dá 35 dias. Isso é uma folga. Né? Então o bandido nesse país ele tem 35 dias de férias, o trabalhador tem 30. Ou seja, bandido tem mais direito do que trabalhador. A gente tem que acabar com isso, porque quando o traficante sai, um escroto como esse aí que a gente viu agora saindo, ele vai traficar de novo. E o tráfico coloca as nossas crianças, os nossos jovens na perdição. O tráfico destrói família. O estuprador, ele não vai sair para orar na igreja ou para rezar o terço na matriz da igreja católica. Não. Ele vai sair para estuprar de novo. Ele vai sair para praticar pedofilia de novo. Ele vai sair para cometer o mesmo crime. Se a vítima dele ainda está viva, ele vai sair para atormentar a vida dela novamente. Né? O estelionatário ele vai sair para aplicar golpe. O ladrão vai sair para roubar. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que a maioria dos crimes de roubo que acontece aqui na nossa região é praticada por gente que tem tornozeleira. Ou seja, a turma que sai de canhotinho. A gente tem que acabar com isso. Eu fiz a minha parte.
eu fui aí, isso aí foi agora em 2022, mas eu já tinha ido em 2018. Verdade. Eu fui em 2018 mostrar à sociedade pernambucana e brasileira como funciona esse esquema de saída temporária. E fui dizer que se fosse eleito deputado, iria lutar contra isso. Aconteceu. Fui eleito, lutei contra e 4 anos depois eu voltei lá para dizer, olha, já aprovamos aquela lei que eu prometi que ia me empenhar para aprovar 4 anos atrás. E eu quis dizer a eles, isso aqui vai acabar. E vai mesmo. Porque é questão de tempo agora. Nós já aprovamos. Custo acreditar que o Senado não aprove essa lei. Porque se você for para a rua agora, se você perguntar a qualquer pessoa que está nos assistindo agora, você é a favor disso que você acabou de ver? Vão dizer que não. 100% vai dizer que não. Talvez 1% ou 2% ali vai querer defender bandido, né? Mas esse método não ressocializa ninguém. Dizer, não, ele tem que sair para ter a convivência fora. Que nada. Não ressocializa. Está provado. Está provado. Os crimes de roubo são praticados por quem sai de canhotinho. Os crimes de estupro, os homicídios que estão acontecendo aqui são feitos por esse povo. Então, eu custo acreditar que o Senado vai derrubar essa lei. Pelo contrário, vai aprovar, vai para a sanção e a gente vai derrubar o veto. E nós vamos acabar com a saída temporária no Brasil. Queira bandido ou não, seja o presidente hoje, um presidente que defende bandido ou não, nós vamos acabar. Porque o Congresso é quem manda no Brasil, não é o presidente. O presidente pode até ter a caneta para vetar, mas a gente tem o poder de derrubar o veto. Então, a última palavra neste país, quem dá é o Congresso Nacional. E nós temos a alegria de ter um Congresso Nacional hoje em maioria conservadora. Eu espero, deputado, que realmente isso acabe no Brasil, porque não é normal e admissível a gente ver isso aí. E eu acredito ainda nos bons políticos, acredito que a política é uma ferramenta de transformação de vidas, né, de melhoria de vidas. Eu espero que o Senado, né, seja sensível e haja com todo rigor para que esse projeto realmente seja aprovado, porque isso é uma vergonha para nós que somos cidadãos, pagamos impostos, né, e vivemos de acordo com a lei. E a gente precisa dar também um recado, Gilmar, Sim. de que nós não temos medo do sistema. Claro. Porque quem tem medo do sistema vai fazer outra coisa da vida. Não vai entrar na política com a proposta de enfrentar o sistema. O sistema é bruto, é duro. Eu recebo constantemente ameaças, né? Mas você está me vendo com alguma segurança aqui? Não. Eu não tenho medo de enfrentar, porque eu fui eleito para isso. Quem votou em mim porque assistiu... Aliás, esse vídeo aqui, o primeiro vídeo de 4 anos atrás, de já 5 anos, foi em 2018, até hoje o povo fala. Por quê? Porque impactou. Você viu outro deputado fazer isso? Não. Em algum lugar do Brasil? Não. Nunca. É preciso sair do discurso, sabe? É preciso ter coragem de enfrentar. Porque quando a gente tem coragem de enfrentar, você impõe respeito. E você dá um recado à sociedade de que ainda tem gente lá em Brasília que luta pelos princípios que a sociedade defende. Com certeza. Deputado, nós temos um quadro dentro do Pode Perguntar. A gente vai colocar aqui uma personalidade e o senhor vai dizer, nós estamos na era digital, né? Tudo é redes sociais, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram, enfim. O senhor vai dizer se curte essa personalidade, curte no sentido de quê? De concorda com a ideia, de admira, de respeita, ou se bloqueia no sentido de dizer não concordo, é uma pessoa que talvez eu não goste no campo político, no campo pessoal, enfim. Vamos ver a primeira personalidade que o deputado Fernando Rodolfo vai dizer se curte ou bloqueia. Olha aí, a gente falou no início do nosso bate-papo sobre jornalismo, né? Esse é um conterrâneo meu da cidade de Capoeiras, Roberto Almeida, né? E eu queria que o senhor dissesse com toda sinceridade se o senhor curte ou bloqueia o jornalista Roberto Almeida. Olha, Roberto Almeida é alguém que eu sempre tive muito carinho, muita admiração e muito respeito. Aliás, ele foi um cara que, um dos primeiros também que me deu oportunidade. Quando eu fui para a Rádio Sete Colinas, foi pelas mãos de Roberto Almeida no primeiro momento. Ele, quando teve um problema sério de saúde, ele contou comigo para tocar o programa lá
na rádio e fazer o jornal O Correio Sete Colinas, que era um jornal editado por ele. Sempre tive muito carinho e respeito, repito, por Roberto Almeida. De uns dias para cá, eu tenho percebido que Roberto, ele tem demonstrado publicamente no seu blog uma posição contrária à nossa atuação na Câmara, e penso isso também, e acredito que é por conta da diferença ideológica que existe entre nós dois. Ele é um cara de esquerda, eu sou um cara de direita, né? E ele tem todo o direito de escrever o que ele pensa, né? A liberdade de expressão. Outro dia ele colocou que eu era uma vergonha para Garanhuns e para Pernambuco e para o Brasil. Eu lamento esse tipo de colocação, mas isso não me faz bloquear. Eu curto, sim, Roberto Almeida, porque eu acho que o que ele fez por mim no passado supera, sobrepõe qualquer crítica que venha. Se eu porventura bloqueasse aqui por conta de uma crítica, eu estaria negando o direito dele falar, né? Posso não concordar com o que ele diz, sim, normal, mas eu vou lutar pelo direito dele dizer o que ele quiser a meu respeito. Então eu curto, sim, Roberto Almeida. Muito bem, deputado Fernando Rodolfo, curtindo aí o meu amigo, meu conterrâneo, né, o Roberto Almeida, grande jornalista aqui, não só de Garanhuns, mas do estado de Pernambuco. O deputado pretende disputar a eleição para prefeito lá no município de Caruaru. Todo mundo está comentando, né? O deputado Fernando Rodolfo vai disputar a eleição lá para prefeito. Outros dizem que o deputado não vai, enfim. Eu queria que o deputado aproveitasse a nossa audiência, esse momento, para explicar se pretende sim disputar a prefeitura lá de Caruaru, a capital do forró. Olha, eu serei candidato a prefeito de Caruaru. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que na vida a gente tem que ter decisão. Posicionamento, né? Posicionamento. Se você olhar as pesquisas hoje lá, são pesquisas que apontam uma realidade que não existe. Apontam um favoritismo do atual prefeito que quem anda na periferia sabe que é mentira, né? Apontam números que não condizem com a realidade. Eu defendo um campo, eu tenho um lado na política. Eu sou da direita, eu sou Bolsonaro, né? Eu defendi o governo enquanto ele era presidente e continuo defendendo o legado que ele deixou. Ninguém é perfeito. Eu tenho minhas falhas, você tem as suas. Roberto Almeida, que a gente acabou de falar, também tem Todo as mundo dele. tem. Bolsonaro também tem, Lula tem. Claro. Então ninguém é perfeito. Cada um tem um lado, eu tenho um lado. Bolsonaro teve quase 85 mil votos em Caruaru. É um número expressivo. E eu tenho certeza que nós vamos apresentar uma proposta para o futuro de Caruaru, que será assimilada pelo povo no momento certo. O eleitor não está com a cabeça em política agora. Se você faz uma pesquisa e diz, o Fernando tem 3%. Poxa, Eduardo Campos, quando foi eleito em 2006, ele tinha isso também e foi eleito governador. Quem não sabe, eu vou dizer aqui, Eduardo disputou a prefeitura do Recife certa vez e ficou em 5º lugar. Mas eu creio que, se não tivesse morrido naquele acidente, teria grande chance de ser o presidente da República. Também acho. Então, cada eleição tem um momento. É uma história, né? Tem uma história. O povo não está com a cabeça em eleição agora. Quando começar a campanha, quando a bola começar a rolar, eu vou entrar em campo com o meu time, vou mostrar quem é Fernando Rodolfo, o que Fernando Rodolfo pensa, e nós vamos defender o legado que estamos construindo em Brasília e tenho certeza que a mensagem será assimilada. Muito bem, deputado, agora a gente vê aí uma movimentação da governadora Raquel Lira, inclusive eu li na imprensa, que ela parece que está sinalizando positivamente para José Queiroz, né? Adversário histórico deles lá em Caruaru. E aí eu acho que fica uma situação delicada do prefeito Rodrigo Pinheiro, caso isso venha se concretizar. Como é que o senhor avalia essa sinalização positiva da governadora em apoiar um adversário histórico? A governadora tem conversado, né? O papel dela é conversar com os partidos, né? Formar... Porque ninguém governa sozinho. Verdade. Pernambuco é um estado problemático. Pernambuco é um estado que tem desafios em todas as áreas para serem enfrentados. Então, a governadora tem essa percepção de que é preciso juntar gente, de que é preciso ouvir as lideranças políticas, partidárias, para formar um governo de coalizão e tirar Pernambuco do buraco que Paulo Câmara deixou.
Então, essa conversa com o PDT, que é o partido do Queiroz, eu vejo com absoluta naturalidade. Agora, no campo político, no território de Caruaru, eu penso que é difícil uma união deles ali. Até o próprio filho do Zé Queiroz já declarou agora, esses dias, que não tem a menor possibilidade de estarem juntos, a Raquel Lira. Mas eu acho que a posição de um município é muito pequena em relação ao papel que o PDT pode desempenhar no governo, né, nessa visão de um governo de coalizão. Acho que a governadora tá correta em tentar agregar o maior número de partidos, mesmo que eu discorde da ideologia do PDT, mas a governadora ela tem essa liberdade, foi eleita para imprimir o seu jeito de governar e é assim que ela governa. Muito bem. Eu vou pedir para a nossa produção, né? Eu quero saber o tempo de live. Eu não sei quanto tempo a gente já tem de live. Não sei se a gente está com 30 minutos, mas 45 minutos. Olha, o primeiro tempo já terminou, viu, deputado? Tá indo rápido, né? Vamos para o segundo tempo. E vou pedir para o pessoal trazer uma aguinha aqui ao vivo, é o bate-papo. Traz uma aguinha para a gente. O deputado Fernando Rodolfo tem que molhar a garganta, viu? Porque a gente tem muita coisa ainda para abordar. Vou pedir para colocar mais uma personalidade na tela para o deputado dizer se curte ou bloqueia. Vamos lá. Olha aí, o deputado já falou, né? Mas não custa reforçar. O deputado disse que o presidente Lula apoia bandido. Mas, paralelo a isso, eu queria que o deputado avaliasse esse início de governo, né? Praticamente quase um ano de governo. Quais são os piores cenários que hoje o Brasil enfrenta sob o comando do presidente Lula? O presidente Lula, primeiro, ele precisa tomar posse. Ele ainda não tomou posse. Ele assumiu lá a presidência da República e ele só não está fora do Brasil agora porque ele está se recuperando de uma cirurgia. Senão ele estava viajando com Janja por aí em algum país, né? Quando o Lula se ausenta do Brasil para esses compromissos oficiais com a Janja, inclusive querendo comprar um avião de não sei quantos milhões com cama de casal lá dentro, ele deixa a economia de lado. A gente tem um problema muito sério na economia hoje. O Brasil está com um rombo aí para bancar essas ostentações de Lula, né? E a gente está tendo dificuldades. Agora há pouco você viu o vídeo do prefeito de Lagoa do Ouro, Quebra Santos, Sim, fazendo um apelo ao governo federal para que o governo olhe para as prefeituras. Muitos prefeitos, e não só ele, muitos prefeitos, você teve na Marcha dos Prefeitos recentemente, você deve ter ouvido isso. Muitos prefeitos estão com o pires na mão. Por quê? No tempo de Bolsonaro, não faltava recurso para a prefeitura. mesmo enfrentando uma pandemia, né? Mesmo enfrentando, principalmente na pandemia. Claro. Na pandemia não faltava. Eu quero ver um prefeito, um só, que reclame do tempo que Bolsonaro era presidente da República. Agora me diga um só, da mesma forma, que está satisfeito com Lula. Não tem. Sabe por quê? Porque ele está pouco se lixando para a economia do Brasil. Pode trazer água. Dê para cá. Pronto. A economia vai mal. Vai mal. E quando a economia vai mal, tudo acompanha, né? Tem um site de compras aí que surpreendeu muitos brasileiros quando aumentou o índice de taxação que é cobrado nos produtos e, por exemplo, uma câmera que custava R$2.000 está custando agora 4 por causa do imposto que ele colocou. Então está bloqueado, até porque é um cara que vai na contramão do que eu penso. E já votei em Lula. Assim como Bolsonaro também já votou em Lula lá atrás, eu votei em 2002. Mas me arrependi. E eu acho que o bom da democracia é isso, é você ter o poder de colocar e tirar, né? Eu votei, mas eu não concordo com a ideologia que ele defende, eu não concordo com a forma que ele tem de governar, então está bloqueado. Muito bem. Vamos para mais uma personalidade. Enquanto o deputado toma uma aguinha aqui, vamos ver mais uma personalidade, se ele vai curtir ou bloquear. Olha aí, o prefeito do município de Garanhuns, Sivaldo Albino. Eu queria que o senhor dissesse se curte, se bloqueia e por quê, né? Olha, em outro momento até
bloquearia o prefeito, mas hoje eu não vou bloquear. Eu vejo que ele tem colocado aí o seu ritmo de governo, da forma que ele pensa. Há muitas críticas ainda à gestão dele. Eu já tive um relacionamento profissional com o Sivaldo quando ele era presidente da Câmara. Não tenho nada a falar no campo pessoal, sempre me dei muito bem com ele, mas hoje nós estamos em lados opostos. Ele é um cara que defende abertamente a esquerda, eu sou do campo de direita, mas não posso trazer a política ou a politicagem para esse momento. Não apoio a reeleição do prefeito Sivaldo, assim como ele não apoiou a minha, né, mas não é por isso, é porque nosso partido aqui vai ter um candidato próprio, o candidato a prefeito, vai disputar a eleição, que é o vereador Gessinho, hoje vereador. Nós temos muita consciência do desafio que será essa eleição, mas vamos apresentar a proposta do PL e tenho certeza que Garanhuns vai ter oportunidade de respirar um ar que vai além de Sivaldo e Isaías, desse confronto aí. Acho que não vou bloquear, mas também eu digo aqui que não terá o nosso apoio no campo político. Mas como é que o senhor avalia a gestão de Sivaldo? Porque é uma gestão que no começo enfrentou muitas dificuldades, né? Dificuldade até de dizer a que veio. Né? Eu fui um crítico muito ferrenho. Depois que passou a eleição, olha, na política a gente tem que entender o processo de maturidade. Né? Ultrapassamos aquele período eleitoral, eu procurei o prefeito, me coloquei à disposição de Garanhuns, como filho de Garanhuns que sou, para ajudar. E ele sabe que pode contar com o nosso mandato independente da questão política. Sim, claro. Né? Ele sabe disso, ele tem um deputado federal dele, mas não acredito que seja uma gestão que merece a continuidade. Entendi. Então, no seu ponto de vista, nem Sivaldo, nem Isaías serão bons para o futuro de Garanhuns. Essa radicalização que está havendo entre os dois não é boa para Garanhuns. Garanhuns tem outros nomes que podem ser... assim como ele foi eleito, havia ali uma rivalidade Silvino e Silvino... Era Silvino e ele mesmo, né? Ele disputou Silvino e ele, né? Silvino isso. Mas sempre a rivalidade, a polarização não é boa. Não é bom para ninguém. Não é boa para ninguém. Então, nós temos aí muita confiança de que a proposta de Gessinho Filho será assimilada pelo povo de Garanhuns e será muito bem compreendida porque é uma proposta que tem pé no chão, sabe? Que não tem paixão política nem de um lado nem do outro. Então, a gente vai seguir essa linha. Muito bem, vamos ver mais uma personalidade que o deputado vai curtir ou bloquear. Olha aí, a governadora Raquel Lira, a primeira governadora, a primeira mulher eleita para governar Pernambuco, tem 1 ano de mandato, né? Praticamente 1 ano. E existe também aí muitas controvérsias, muita gente que apoia, muita gente que hoje que votou na governadora já disse que se arrependeu, mas a grande verdade, deputado, ela ainda tem 3 anos para resolver muita coisa. Diferente de Sivaldo, que já está chegando no final do primeiro mandato. Como é que o senhor avalia? Quais os pontos positivos da gestão da governadora e quais os pontos negativos? Olha, a governadora tem feito um esforço tremendo para tirar Pernambuco do buraco que Paulo Câmara deixou. Raquel, ela tem um estilo próprio de governar. Quem conhece Raquel como eu conheço, quem conhece o estilo dela de governar como eu conheço, por ter presenciado isso em Caruaru, pode ter certeza de que ela será uma das melhores governadoras ao final do seu mandato que Pernambuco já teve. E não terá nenhuma dificuldade para se reeleger, para ser reconduzida ao cargo, porque eu sei quem é Raquel Lira, sei a capacidade que ela tem, sei a capacidade que ela tem de enfrentar desafios, de buscar soluções, e ela tem sido uma guerreira. Essa mulher tem ido
praticamente a cada 15 dias em Brasília buscar recursos, e o volume de recursos que ela já conseguiu trazer para cá serão transformados em obras, e obras que vão mudar a vida do povo pernambucano. Não tenho a menor dúvida de que Raquel será uma das melhores governadoras que esse estado já teve. Muito bem, então o deputado Fernando Rodolfo vai curtindo a governadora Raquel Lira. Deputado, e se falando de Garanhuns, eu sou um apaixonado por Garanhuns. Sou de Capoeiras, amo minha terra, mas a gente costuma dizer que Garanhuns é a nossa capital. Para quem mora aqui, Garanhuns é uma cidade polo. Tem praticamente 21, 22 municípios que vêm para Garanhuns comprar, passar no médico. Mas a gente sabe que Garanhuns, de certa forma, parou no tempo. A gente tem dificuldade para estacionar um carro, Garanhuns não tem emprego. É isso que eu falo. A gente acabou de falar da gestão de Sivaldo e você está citando aí problemas que são crônicos da cidade. Crônicos, exatamente. A gente precisa, Gilmar, de um prefeito que pense além do seu tempo. E que deixe de brigar, né, com os governos. A gente precisa de um prefeito que não se limite apenas a calçamento e asfalto. A gente precisa de um prefeito que pense na mobilidade. Claro. Porque se você analisar, hoje Garanhuns tem a mesma quantidade de vagas de estacionamento na Avenida Santo Antônio, mas em relação a 10 anos atrás você pode ter aí o dobro ou o triplo da frota municipal. Né? Tanto de ônibus circulando ali pelo centro, como de carros para estacionar. Então eu tenho mais carros, mas eu tenho o mesmo número de vagas. Isso é um problema de mobilidade que não foi visto lá atrás. Né? Garanhuns é uma cidade que é conhecida pelo seu turismo, mas que na prática vive hoje apenas no Festival de Inverno. Você não tem uma gestão que olhe para a indústria do turismo como uma ferramenta de atrativos para a cidade, de turistas, de recursos para a cidade. Você não tem um turismo constante, né? que roda o ano inteiro aqui. Constante não tem. Então, a cidade turística que não tem turismo. Exatamente. E porque a gestão não olha. Então, são problemas graves que a gente tem no social, na saúde. Cara, não tem um hospital municipal. Está se falando agora em construir, mas às vésperas de uma eleição. Então, por isso que a gente vê Garanhuns ainda como uma cidade de muitos desafios a serem enfrentados. Tem muito problema, né? Aqui a gente não tem um ML. Precisa ir para Caruaru, Recife, as famílias se humilharem, passar por constrangimento. A gente não tem... Eu acho que Garanhuns é uma cidade maravilhosa, mas as pessoas olham muito para o centro de Garanhuns, ou seja, o Festival de Inverno, que é uma briga danada, uma hora vai para Gravatar, outra hora fica aqui. Teve a briga de Isaías com Paulo Câmara, que prejudicou Garanhuns, atrasou Garanhuns. Tem essa briga, esse embate do prefeito com Raquel Lira, é uma briga de vaidades, uma quebra de braço que não tem tamanho. E a gente esperava uma Garanhuns, deputado, muito mais desenvolvida, muito mais moderna, muito mais dinâmica, que pudesse acolher mais não só os filhos de Garanhuns, mas como as pessoas que moram no entorno de Garanhuns. E será que um dia a gente vai ver essa Garanhuns? Nós temos o senhor como deputado federal, é um orgulho para Garanhuns ter um deputado federal. Temos Isaías, que se elegeu deputado estadual, mas a gente quer sempre ver mais. A gente quer que Garanhuns realmente saia do papel, saia do campo das ideias e que a gente possa ver isso na prática, o que aconteceu com Caruaru. Caruaru cresceu, multiplicou, melhorou. Tem problemas? Tem. Claro que tem. Precisa melhorar? Precisa sim. Mas Garanhuns precisa muito mais, tem que ser muito mais bem cuidada, porque é uma cidade importante, não só do ponto de vista cultural, né? Mas é uma cidade importante para o estado de Pernambuco e para o Brasil, né? Vamos pedir a Deus que essa nova via, que surja novos políticos, assim como surgiu o deputado Fernando Rodolfo, que venha novos políticos, porque o que a gente vê em Garanhuns é polêmica, é briga de prefeito com a governadora, é vereador tendo o mandato cassado, a Câmara de Vereadores não se entendendo. Enfim, eu vou dizer com toda sinceridade, hoje o que a gente vê no cenário político de Garanhuns é uma vergonha, viu? Nada disso é bom para a cidade, né? A gente, Gilmar, eu tenho viajado muito pelo país, conhecendo experiências administrativas que funcionaram, que funcionam em diversas áreas. Por exemplo, eu estive em Campinas
analisando a coleta seletiva do lixo. Tive em Balneário Camboriú conhecendo um projeto de inclusão tecnológica na educação infantil, né? Estive já em Santa Catarina vendo a guarda municipal lá, que é modelo, né, no estado, em Florianópolis principalmente. A guarda municipal de Florianópolis é modelo, então a gente acompanhou lá muito disso. Temos viajado bastante, conhecendo experiências administrativas que deram certo fora. Mas eu pergunto, o que um deputado do Sul ou do Sudeste viria conhecer aqui em Garanhuns? Nada, né? Eu tenho me preparado, como disse aqui há pouco, serei candidato a prefeito de Caruaru. Eu tenho me preparado para apresentar uma proposta de governo decente para o povo de lá. Mas aqui em Garanhuns a gente não vê essa preocupação com a política. Tenho conversado muito com o Gessinho sobre isso e ele concorda com o nosso pensamento, tem buscado também me acompanhar nessas agendas para que a gente possa dizer a Garanhuns, olha, há vida além dessa radicalização, dessa polarização, dessa bolha, né? Que não leva a nada. Verdade. Muito bem, deputado. Agora, para finalizar o nosso bate-papo gostoso, rapaz, ouvindo o deputado Fernando Rodolfo, um deputado jovem, moderno, que tem sido destaque lá em Brasília, viu, deputado? Quero deixar bem claro que eu tenho acompanhado as demandas que o senhor tem representado o nosso Pernambuco, em especial a região do Agreste, e a gente, como jornalista, a gente tem que estar antenado, principalmente nesse meio político que eu gosto muito. Não concordo com tudo, discordo de muita coisa, mas a gente está aqui para trazer essas discordâncias e esses pontos de vista têm que ser colocados. Na eleição passada, o senhor esteve em Capoeiras, inclusive apoiou o ex-prefeito Dudu, né, Luiz Claudino de Souza Dudu. A gente viu a sua presença lá, sempre na cidade, na zona rural. O senhor subiu no palanque, o senhor pediu voto, o senhor defendeu a candidatura naquele momento de Dudu. E eu queria que o senhor dissesse, porque falta um ano, menos de um ano, né? Hoje a gente está no mês de novembro, falta menos de um ano para as eleições municipais novamente em todo o Brasil, em Capoeiras não é diferente. Queria que o senhor dissesse se o senhor segue com o ex-prefeito Dudu, que ao que tudo indica será candidato novamente, ou se o senhor vai tomar caminhos diferentes ou não vai estar presente na eleição municipal em Capoeiras. Como é que o senhor avalia essa questão se tratando de Capoeiras? Olha, na política eu já tive a alegria de conhecer gente decente, e tive o desprazer de conhecer pessoas que decepcionaram depois. Acumulei algumas experiências ruins no meu primeiro mandato por acreditar muito, por confiar muito nas pessoas. Tive decepções no sertão, no Agreste, em todo lugar. Mas tem algumas pessoas que a gente diz assim, não, coloca a mão no fogo. Por exemplo, muita gente dizia, e acho que você ouviu esse comentário em 2022, antes da eleição, Sandoval em Brejão não vai apoiar Fernando Rodolfo, porque Sandoval é ligado lá ao pessoal do governo, ele não vai apoiar. E eu dizia em todo lugar, Sandoval vai estar comigo na campanha. Mas ninguém dizia, Dudu não vai te apoiar em Capoeiras. As pessoas achavam que ele iria estar comigo, né? Então era um lugar que para mim estava resolvido, Capoeiras. E Brejão eu dizia, você vai ver, ele vai me apoiar. Resultado, abriram-se as urnas e eu fui o deputado mais votado da história de Brejão, sem ter ido lá na campanha. O mais votado. Tive mais voto até do que o candidato a governador. E foi resultado da confiança que eu tive em Sandoval, na prefeita Beta, em todo o grupo lá. Já a Dudu não saiu de casa para pedir voto para mim. Foi uma decepção em Capoeiras. E se eu disser a você que eu tinha todos os motivos para não ter ido a Capoeiras em 2020, você não acredita. Em 2018, quando eu me candidatei a deputado federal, pela primeira vez, era uma candidatura que eu acreditava pela fé que eu tenho em Deus.
Mas muita gente não acreditava. Dizia, um doido, isso aí não vai para lugar nenhum. E num momento como esse, quando você vai num desafio, como eu fui em 2018, você vai buscar ajuda. Uma das poucas pessoas da política aqui do Agreste que eu procurei foi Dudu, lá no armazém dele, em 2018. Eu fui lá pedir que ele me ajudasse lá em Capoeiras e tal. E ele, na hora, disse, não vou entrar na política em Capoeiras. Bom, saí de lá. Triste, mas convicto de que iria ganhar a eleição mesmo depois de ter ouvido um não de alguém que eu esperava ouvir um sim, porque já tinha ajudado em outras campanhas que ele disputou por lá. Aí chegou 2020. Ganhei a eleição, veio 2020. Né? E Dudu, que era filiado, ainda é filiado ao meu partido, ele já tinha disputado, salvo engano, 2 eleições. A primeira que ele ganhou, depois a que ele perdeu, Isso. e ia para a terceira eleição, se Isso não me engano. Né? Queria disputar no meu partido, porque tem muito aquela coisa do número na cidade, no interior e tal. E eu o recebi de braços abertos. E apoiei, não só apoiei, como investi meu tempo na campanha dele, investi recursos do partido na campanha dele, investi minha dedicação na campanha dele. Deixei muitas vezes, eu não era candidato em 2020, mas deixei muitas vezes de estar no convívio da minha família para estar lá na campanha dele, pedindo voto para ele, comprando a briga lá de Capoeiras. Tentaram, não sei se você ouviu isso, mas na época tentaram até tomar o partido para que ele não fosse candidato. Tem muito disso também no interior. Um grupo tenta, por cima, em Recife, tirar o partido lá na Executiva Estadual para deixar o cara sem a condição de disputar. E eu garanti o partido para Dudu. Garanti a condição dele ser candidato ali pelo PL em 2020. Ganhou a eleição, não conseguiu assumir porque estava enfrentando um problema na justiça. Inclusive, me dediquei muito em Brasília para que ele pudesse se tornar elegível, mas não deu. E aí veio 2021, a esposa dele, também candidata pelo meu partido. O que eu fiz por Dudu, repeti por Celina. Mas, semana passada, eu recebi uma ligação, era Dudu querendo falar comigo, eu fui lá. Além disso, eu fiz os poços artesianos lá, mandei trator para sindicato, que também me traiu, mas mandei porque era um pedido de Dudu, né? Enfim, fiz o que eu pude fazer. E aí recebi essa ligação, fui lá, e para minha decepção e para minha tristeza, Dudu me dizendo que iria conversar com outro deputado, porque este outro deputado estava trazendo 2 vereadores do grupo de Nego do Mercado, que eram vereadores que seriam comprados pelo grupo de Dudu, através desse deputado que estava vindo, e que ele precisava disso, e que iria sair do meu partido, porque queria ir para uma outra legenda que tivesse um apelo popular relacionado aí ao presidente mais forte e tal, enfim. Em outras palavras, ele só estou saindo do teu partido e você não será o deputado apoiado por mim em 2026. Eu fiquei decepcionado, né? Porque eu esperava de qualquer pessoa um comportamento desse, não dele. É uma pessoa que eu sempre tive muito carinho e muito respeito e continuo tendo no campo pessoal, não tenho nada. Ele tem, se ele coloca a busca pelo poder acima de gestos de gratidão, é um problema dele, né? Eu fiquei muito decepcionado. Aí saiu agora recentemente aí no blog, oposição de Capoeiras troca Fernando Rodolfo por não sei quem, e ele lá no meio. Eu já sabia,
né? Já tinha me dito. Mas eu sofri a dor da traição. Experimentei a dor da traição de alguém que eu jamais poderia imaginar isso. Espero que a população de Capoeiras analise com carinho em quem vai votar. Porque quem coloca os projetos pessoais, a fome pelo poder, acima de pessoas, inclusive de pessoas que estiveram ao longo de todo o tempo na caminhada, não merece a atenção das pessoas. Então, me decepcionei profundamente com isso, mas quero dizer, aqui aproveitar a oportunidade, que o meu compromisso é com Capoeiras. Apesar dele não ter ido pedir voto para mim, eu tive ali cerca de 700 votos e tenho um compromisso com Capoeiras. E em nome desse compromisso, eu me coloco à disposição do prefeito Nego do Mercado. Peço que quando o prefeito for a Brasília, me procure lá. Farei questão de destinar emendas para a Prefeitura de Capoeiras, sob o comando do prefeito Nego. Eu não tenho o menor receio de dizer isso, né? Espero que ele tenha também esse espírito público e me procure lá. Eu estou muito tranquilo com relação a isso, a campanha já passou e agora a gente precisa trabalhar, né? Eu estou pronto para ajudar a gestão do prefeito lá com as emendas no meu mandato, mas quero dizer também que o meu partido, o 22, vai ter candidato em Capoeiras. Vai ter candidato. Nós vamos lançar um candidato em Capoeiras. Não pense que vai ser só 2 candidatos, não. Nós teremos um terceiro nome lá, que eu já estou buscando e terá todo o meu apoio, toda a carga do meu partido, nós vamos dar lá em Capoeiras e nós vamos ter candidato lá sim. Já tem esse nome? Praticamente certo. Eu ainda não vou revelar, porque é uma questão de ajustar alguns detalhes aí. Mas nós já temos um nome e que, inclusive, vai sair do meio deles. Muito bem. Deputado Fernando Rodolfo, quero agradecer, viu, esse bate-papo. O podcast é bom que traz essa maneira da gente entrevistar de forma menos formal, né? Mais informal, descontraído. O senhor aqui curtiu, bloqueou, foi sincero, falou de projetos, falou de Garanhuns, falou de Caruaru, falou do seu início de carreira como jornalista, como radialista. Perceba que bloquear alguém é algo muito duro. Sim, sim, né? claro. Algo muito forte. E mesmo discordando de algumas pessoas que estavam aí, eu não... Agora, curtir Lula não dá, né, irmão? Não dá. Aí não dá, aí tem que bloquear mesmo. Tem que bloquear, né? Então, deputado, muito obrigado por nos atender. A gente sabe das suas demandas, dos seus compromissos. E o senhor sempre está lá em Brasília lutando e defendendo um Brasil melhor, um Pernambuco melhor, o Agreste Meridional, que possa voltar à rota do crescimento e do desenvolvimento. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você, com o seu público, né? Parabenizar aí pela estrutura do seu podcast. Eu acho que a gente precisa ter aqui na nossa região veículos, né, meios de conversar com a população que sejam assim, de forma transparente, de forma ética, e eu estou muito à vontade. Inclusive, uma prova disso é que nós, eu e você, já tivemos alguns embates no passado. Com certeza. Né? Você foi um dos caras também que já me criticou bastante, até mesmo nas suas posições políticas, em Caetés, em Capoeiras, e eu estou aqui, não tenho dificuldade nenhuma, porque eu respeito isso. Democracia, né? É a democracia, né? A gente não leva nada no campo pessoal. Verdade. No campo político, quem entra na política entra para ser criticado, para ser elogiado, às vezes muito menos elogiado do que criticado. Com certeza. Então você tem que estar pronto para enfrentar. Muito bem, muito obrigado.